Bom dia, então, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, nós vamos aprender algumas palavras, alguns pronomes que a gente utiliza para formar as frases e as suas diferenças. São 4 pronomes, são o que nós chamamos de pronomes demonstrativos, tá? Então, a gente usa esses pronomes para se referir a objetos, a coisas que estão ao nosso redor ou que a gente tem, né? Então, quando a gente usa esses pronomes, é a mesma coisa que acontece no português, só que às vezes nem no português a gente utiliza eles corretamente. Então, eles são importantes a gente estudar agora, que vocês vão ver que tanto vocês vão aprender a usar eles no português como no inglês, tá? Então, os pronomes que a gente vai aprender agora é esse, este, aquele e aqueles e aquelas, né? Então, são os pronomes que a gente usa. Vocês sabem quando que a gente usa em português a palavra esse e este? Por exemplo, quero um lápis aqui, ó. Esse é um lápis, né? E se eu quero falar esse lápis é meu ou este lápis é meu, qual é a forma correta de eu dizer isso? Ó, tô segurando ele. Vocês sabem me dizer? Esse ou este? Vocês sabem qual é a diferença dessas duas palavras? Esse ou este? Este. Esse ou este, Isaías? Este. Este, exatamente. Por que que é este? Porque eu estou segurando o lápis, eu estou bem próximo. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente vai falar sobre uma coisa que está bem próximo da gente, a gente utiliza a palavra este ou esta, né? E quando a gente vai falar de algo que está mais longe, mais distante da gente, a gente vai usar a palavra esse ou essa, tá? Então, se eu soltar o lápis lá na carteira do colega, lá na mesa longe de mim, eu vou falar esse lápis, né, ou aquele lápis. Então, essa é a mesma diferença que acontece no inglês, tá? Então, a gente também tem essa diferenciação, ok? E aí nós temos o plural e o singular, né? Plural mais que um, singular apenas um. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um desenho, uma imagem. Um pouquinho. Aqui. Para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá, então. Ó. Então, eu quero mostrar essa imagenzinha para vocês ali. Ali nós temos uma apple, né? Apple é, como a gente chama maçã em inglês, né? Então, ali nós temos, no começo, primeiro nós temos apenas uma apple. Observem, quero que vocês observem, junto com o desenho da maçã, da apple, que nós temos uma mãozinha ali, uma hand, apontando, tá? Então, a primeira mão, ela está bem próxima da Apple, tá? Então, isso quer dizer que é que nem o lápis, né, que eu estou segurando, e sempre que eu for me referir a uma única maçã e que elas, a um único objeto, ele está perto de mim, eu vou usar o pronome this, tá? Que é aquele que está bem sublinhadinho ali, this, tá? Repete comigo, this. Então, ali está escrito a frase, this is an apple, né? Esta é uma maçã, ok? Estou segurando o lápis, mas ali é maçã, né? This is an apple, esta é uma maçã. This is a pencil, este é um lápis, ok?
Aí nós temos do ladinho, quando nós vamos nos referir a algo que está distante de nós, mas nós continuamos nos referindo apenas um objeto, uma coisa, uma fruta, um alimento, apenas uma única coisa, tá? Então, nós vamos utilizar para falar sobre essa única coisa a palavra, o pronome that, tá? That é o pronome que a gente usa para se referir a uma única coisa que está distante. Então, that is an apple, ok? Se eu soltar o meu lápis lá longe de mim, eu vou dizer that is a pencil, ok? Esse é um lápis, ok? E aí nós temos a parte do plural. Então, mesma coisa que acontece. Eu tenho uma palavra para me referir às coisas que estão perto de mim e às coisas que estão longe de mim, ok? Então, ali nós temos, aumentou o número de maçãs, nós temos que formar o plural, né? Mesma coisa que acontece no português. Este, estes, esse, esses, né? Ou aquele, aqueles, aquelas, né? Então, nós temos que mudar ali, porque nós temos mais que um objeto, mais que uma fruta. Aí, nós vamos utilizar, quando nós temos o plural, this, tá? Então, olha a diferença. Quando a gente vai pronunciar as palavras, elas são muito parecidas. O que diferencia é a escrita e mal diferencia a pronúncia. Então, quando a gente vai falar apenas de um objeto que está perto, é this. É uma palavrinha curta que a gente fala rapidamente, this. Aí, quando a gente tem mais que um objeto e eles estão próximos da gente, a gente vai falar these. Então, esse E é um pouco mais comprido. Sempre no inglês, quando a gente vai ler, quando a gente tem o E ali, a gente vai encompridar um pouquinho o som. Então, these are apples, tá? Essas são maçãs. E aí, quando eu vou falar sobre objetos ou coisas que estão longe de mim, mas são mais que uma coisa que eu quero me referir, eu vou usar o pronome those. Those are apples, ok? Então, aquelas são as maçãs. Deixa eu achar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui pens, ok? Canetas, pens. E se eu quero falar que essas são as minhas canetas, these are my pens, ok? Essas são as minhas canetas. Se as minhas canetas estivessem longe de mim, eu iria me referir a elas com o pronome those. Those are my pens, ok? Essas são as minhas canetas. Aquelas são as minhas canetas, ok? Se eu tenho só uma mesma coisa, this is my pen, that is my pen, ok? This is my pens, those are my pens, ok? Então, essa é a diferença ali entre os 4 pronomes. Ficou claro até aqui? Sim? Tá. Então, repete comigo lá, por favor, a frase, para a gente memorizar como que a gente pronuncia essas 4 palavras, tá? Então, vai lá. Primeiro, vou dar um exemplo com a caneta aqui, mostrando só um. This. Agora ela tá longe de mim. That. Ok? Aí eu tenho todas as canetas, pronome lá. These. E se elas estão longe? Those. Ok? Relembrando mais uma vez que eu já havia explicado isso para vocês, quando a gente tem palavras que iniciam ou tem lá no meio as letras TH, é um som que a gente não tem no português, tá? Então, é um som um pouco diferente para a gente ouvir. Por isso que ele não vai ter o som de T, não é tis, não é tet, né? Então, não tem esse som. Ele é um pouquinho diferente. É aquele som que a gente pronuncia da mesma coisa de dizer obrigado. Thank you.
que é aquele som que a gente coloca a língua nos dentes e para pronunciar. Lembra que eu tinha explicado isso para vocês na sala de aula ainda, né? Então, por isso que a pronúncia às vezes pode parecer um pouquinho diferente, ok? Então, espero que tenha ficado claro ali a diferença entre o longe, o perto, e o plural e o singular, tá? Então, são apenas as 4 palavrinhas ali para gente completar. Agora, vamos tentar fazer, vamos ver como que vai funcionar. Eu vou mandar para vocês um link para vocês responderem, para vocês completarem ali. Só um pouquinho. Para vocês completarem ali com essas palavrinhas, tá? Então, é um quiz ali que tem. Ele vai dar a frase inteira e vai dar as opções para vocês completarem. Aí você vai observar o objeto. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver a setinha ali, a mão, né? Onde que a mão tá, se ela tá perto, se ela tá longe, se é um objeto só ou se é mais que um, tá? Então, são as 4 palavras que vocês vão usar, elas estão escritas lá. Deixa eu... calma aí. Deixa só eu abrir aqui novamente. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês, senão não vai dar certo. Ó, então, vai abrir lá, assim, vocês estão vendo? Sim. Então, vai aparecer lá, ali tá marcando os minutos, os segundos, mas não tem problema. São 11 perguntinhas, tá? Ali nós temos o desenho, né? O desenho, e a gente vai escolher qual é a alternativa que completa corretamente a frase. Então, você vai clicar em cima da alternativa que você acha que completa, ali já clicou, ele ficou piscando, e vocês veem que tem um sinalzinho, um Vzinho do lado ali, porque é a resposta correta. Aí você vai passar para frente e continuar, tá? Então, o que está falando lá? Are planes. Qual das palavras que estão se referindo, tá? Qual estão se referindo aos aviões, né? Então, qual pronome eu vou utilizar, tá? Lembra aos aviões quando eu estou olhando, eles estão perto, estão longe, tá? Deixa eu mandar para vocês o link, vamos ver se vocês conseguem responder e quantas vocês conseguem acertar. E vocês me respondem lá. Ver se vocês conseguem abrir. Vamos lá no chat. Cliquem lá no link. Vejam se abre aquela mesma janela que eu estava mostrando para vocês. Conseguiram abrir? Ô, professora, manda de novo aí. Ele fica salvo ali no chat. Ó, mandei de novo ali, mas ele tá no mesmo lugar. Conseguiu achar? Conseguiram abrir? Acredito que sim, ninguém se manifestou.
Observem sempre o quão próximo de você tá a imagem ali, o desenho que tá falando, se tá mais perto ou se tá bem longe, né? Por exemplo, quando aparecem os animais lá, os elefantes, a gente não pode chegar muito próximo a eles, né? Então, eu vou usar o pronome de perto ou de longe, ok? Observem isso na hora de responder. E aí, no final, vai dar a pontuação de vocês lá e o tempo que vocês levaram para responder. Aí, comentem ali no chat quantas vocês conseguiram acertar. Mais 2 minutinhos para terminar.